livre para todos os públicos. Olá pessoal, terça-feira, 10 de setembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. A gente está ao vivo também pelo YouTube e Facebook, é só você escrever lá Rede TVT. Participe com a gente, mande perguntas, comentários, não esquece de dar like no vídeo e compartilhe. No WhatsApp o nosso número é o 11 997984042. Acesse também o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo, e você pode ajudar a TVT nesse momento em que ouvir outras vozes é tão importante. Vamos às notícias. Vaza Jato. Reportagem publicada hoje pelo portal UOL revela que a Força Tarefa de Curitiba ignorou o crime para não desviar os rumos da Lava Jato. A informação aparece em mensagens trocadas por procuradores num grupo do Telegram criado especialmente para discutir a delação de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. A delação trazia indícios de fraude na votação que escolheu o relator do processo de cassação de Cunha. Numa conversa no grupo Acordo Cunha, no dia 1º de agosto de 2017, o procurador Orlando Martello escreve aos colegas: a coisa que mais lamentarei, caso o acordo não seja feito, e não foi de fato, e aqui a opinião é pessoal, é a revelação das bolas pesadas do sorteio. Isso é uma referência a essa fraude que aconteceu. Realmente esse é um fato que talvez não devesse ser sonegado da sociedade. Isso mostra e expõe como ainda somos um país subdesenvolvido em que os políticos estão tão distantes da realidade. Tem muitas conversas nessa troca de mensagens, nessa reportagem publicada hoje pelo UOL. E se você quiser ter acesso à reportagem completa, com todos os vazamentos, você pode entrar no portal UOL. Aliás, o editor executivo do Intercept Brasil, Leandro Demore, participou hoje de uma audiência pública sobre a Vaza Jato na Câmara dos Deputados em Brasília. Deltan Dallagnol foi convidado, mas não compareceu. O fotógrafo Lula Marques registrou o lugar reservado a Deltan, vazio. Jair Bolsonaro não terá alta nesta quinta-feira, como estava previsto. No domingo, o presidente passou por uma cirurgia para correção de hérnia abdominal. As visitas continuam restritas e não há previsão de alta. Enquanto Bolsonaro permanece internado, os filhos do presidente seguem polemizando nas redes sociais. O deputado Eduardo postou uma foto da visita que fez ao pai com uma arma na cintura. Pois é, ele foi armado ao hospital, ele entrou com uma arma dentro de um hospital. E Carlos, vereador no Rio de Janeiro, postou ontem no Twitter que, abre aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos, fecha aspas. Inclusive, a partir de hoje, Carlos Bolsonaro está em licença não remunerada por 120 dias da Câmara dos Vereadores. Esse afastamento é justificado por ele por problemas particulares e foi publicado hoje no Diário Oficial. Quem comenta e analisa as notícias hoje com a gente é o jornalista Rodrigo Viana. Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Muitos fatos novos aí relacionados à família Bolsonaro, né? Exatamente. Vamos começar então com essa postagem do Carlos Bolsonaro. Como você interpretou isso, essa saída por vias não democráticas? O que ele quer dizer com isso? Bom, acho que é a soma dos dois fatos, né? O Eduardo indo até o hospital com uma arma na cintura. O Eduardo, que é um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. E o Carlos fazendo essa postagem, flertando com o autoritarismo, dizendo que pela democracia não se pode transformar o país. Na minha opinião, eles estão mandando recado. Mandando recados, eu diria, não tanto para os setores aí mais à esquerda, mas talvez para setores da elite midiática, da elite empresarial e no judiciário, que há uma movimentação de gente já falando abertamente que não é possível que Bolsonaro permaneça no poder pela quantidade de fatos que contrariam as normas constitucionais, né, já praticados pelo presidente da República. Então, a família Bolsonaro aparentemente já tem essa leitura de que há uma movimentação na elite brasileira para tentar afastar Jair Bolsonaro,
a gente não sabe se isso vai realmente acontecer, mas há uma movimentação, já há essa conversa. Ontem, por exemplo, José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça ligado ao PSDB, um programa de televisão aqui em São Paulo, falou disso, falou, olha, fatos que justificam o impeachment já existem, afrontas à Constituição já foram colecionadas aos montes pelo presidente da República. A questão agora é política. Então, esse assunto entrou no radar de uma parte da elite brasileira. A família Bolsonaro está mandando um recado. O filho vai com um revólver na cintura. E o outro diz, pela democracia, não tem conversa. Como se estivesse dizendo para esses setores, vocês querem vir para cima? Vai ter guerra. Então, é muito grave. Quer dizer, é uma ameaça velada, ou não tão velada assim, né, dos filhos do presidente, apontando em direção a um setor que começa já a se movimentar como alternativa de poder no Brasil. A gente viu algumas declarações aí do apresentador Luciano Huck, já se apresentando como possível candidato a presidente, criticando o Bolsonaro. Então, há já uma movimentação nesse sentido e a família Bolsonaro dá todos os indícios de que vai resistir e que vai apelar para todas as armas possíveis, não só para as armas da democracia. Eles vão preparando já esse discurso de que pela democracia não é possível. Então, vale tudo. Um sujeito entrar com uma arma na cintura para visitar o presidente da República, o que isso significa? Qual é o recado? É bang bang? Nós estamos na era do bang bang? Parece que pela família Bolsonaro, sim. Nessa mesma entrevista que você citou, do ex-ministro da Justiça, de Fernando Henrique Cardoso, ele disse que Moro devia pedir demissão por conta desse conflito que teve em relação a Jair Bolsonaro com a Polícia Federal. Ele fala que devia pedir demissão porque isso foi uma afronta muito grande ao ministro da Justiça. Várias afrontas, né? Várias interferências do presidente da República no Ministério da Justiça. Mas Moro parece que, de maneira até muito cuidadosa, vai permanecer no Ministério enquanto puder. Ele hoje depende desse cargo, porque renunciou à magistratura, não é mais juiz, não pode voltar a ser juiz. Então, ele precisa desse cargo no Ministério da Justiça. E as pesquisas mostram que ele hoje é maior do que Bolsonaro na opinião pública, né? Tem mais apoio popular do que Jair Bolsonaro de um lado, mas de outro tem menos instrumentos de poder do que Jair Bolsonaro. Então, um depende do outro. O Bolsonaro está numa operação, me parece, de esvaziar, enfraquecer Moro, mas mantendo o Moro ao lado dele. Então, você mantém o Moro aqui perto, mas vai enfraquecendo, vai tirando o poder dele, vai desossando o Moro para que ele não chegue a 2022 como um adversário potencial de Jair Bolsonaro. Então, essa é a estratégia do Bolsonaro. A estratégia do Moro é permanecer como ministro, fazer de conta que nada está acontecendo, e as pesquisas mostram que, quando se pergunta à população brasileira quais são as áreas mais positivas do governo Jair Bolsonaro, as duas, segurança pública e combate à corrupção, ligadas, portanto, a Sérgio Moro. Então, ele tem um capital político hoje maior do que Jair Bolsonaro, mas contraditoriamente tem menos instrumentos de poder. Basta uma canetada do Jair Bolsonaro, o Moro perde o cargo e perde a chance de continuar protagonizando, né, o debate no Brasil. Um está na dependência do outro, né? Agora, Rodrigo, em relação a Deltan Dallagnol, porque hoje, então, a Vaza Jato traz mais irregularidades cometidas por essa força-tarefa em Curitiba. Hoje de manhã, inclusive, o Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou um pedido de afastamento de Deltan Dallagnol, um pedido esse que era do senador Renan Calheiros, por conta de um processo que ele apresentou no Conselho Nacional do Ministério Público. E Deltan faltou nessa audiência pública que estava sendo realizada com membros do Intercept Brasil sobre a Vaza Jato. Qual é a situação de Deltan Dallagnol hoje? Do ponto de vista da opinião pública mais informada e que acompanha esse caso do Intercept e dos chamados operadores de direito, ele está muito desmoralizado, né? Ficou claro que Deltan Dallagnol não atuava como um procurador, como alguém do Ministério Público, mas como líder de uma facção política. Então, a situação dele junto aos operadores de direito, professores, gente séria que estuda o assunto e que opera o direito de maneira correta, ele está bastante desmoralizado. Mas também, assim como o Sérgio Moro, mantém uma interlocução com setores da sociedade brasileira e mantém capacidade de resistir, com menos força do que tinha 2 anos atrás. Mas ainda assim, essa decisão de hoje do Conselho do Ministério Público que decidiu não afastar, né, Deltan Dallagnol, mostra que ele tem capacidade ainda de resistir no cargo, com menos força,
mas vai prolongar, portanto, essa disputa ainda da Lava Jato com setores que querem uma revisão da Lava Jato pelos erros e pelos abusos, mais do que erros, né? Pelos abusos que foram cometidos nos últimos anos, como ficou claro pelos diálogos vazados, né? A gente tem acompanhado, Deltan Dallagnol cometeu uma série de abusos, além da questão da cobrança, de relacionamentos com empresários e a maneira como ele lidava, principalmente com o ex-presidente Lula, né? Não era a atuação de um procurador, mas de um chefe de facção política, com interesses políticos, com um objetivo político. Isso, para quem opera o direito, está muito claro. Então, ele, teoricamente, perdeu as condições de atuar como procurador. Só que no Brasil, do jeito como as coisas são hoje, né? Ele ainda mantém o diálogo com uma parte da população que quer justamente isso, né? Que uma espécie de justiça a qualquer preço, mesmo que a justiça muitas vezes abuse, ultrapasse os seus limites de atuação. Você acha que alguma ação contra Deltan Dallagnol vai partir do Conselho Nacional do Ministério Público? O Conselho vai reagir em algum momento? Eu acho que muito lentamente está se formando uma maioria para afastá-lo, talvez não uma punição mais drástica, mas para afastá-lo, para constrangê-lo, talvez para levar que ele mesmo peça afastamento. O corporativismo é muito forte no Ministério Público também, né? O que complica um pouco a situação. Então, sendo mais objetivo em relação à sua pergunta, eu acho que a curto prazo, não, ele não sai da Lava Jato. Os adversários dele ainda estão procurando enfraquecê-lo para que talvez mais adiante ele possa ser afastado. Então, esse embate está se dando hoje na sociedade brasileira, né? A Lava Jato hoje tem muito menos força do que tinha 2 anos atrás, tanto Sérgio Moro como Deltan Dallagnol, com a imagem mais arranhada, principalmente Deltan Dallagnol. Eu diria que o Sérgio Moro ainda resiste, teve a imagem construída ao longo de anos e anos, a TV Globo, por exemplo, vendendo a imagem de uma espécie de super-herói, de um juiz super-herói, o que é um descalabro, né? O juiz tem que ser juiz, não pode ser super-herói de nada. Mas ainda assim a população tão carente, né, de lideranças e tal, enxergou no Moro uma espécie de salvador da pátria. Para alguns vai ficando claro que ele abusou desse papel, né? Ele atuou de forma abusiva, mas vai demorar para que se desmonte essa figura de super-herói. Vai demorar bastante. A gente não pode se iludir. Os setores que conhecem o conteúdo dos vazamentos da Vaza Jato são setores ainda minoritários na sociedade brasileira, né? São setores que acompanham com mais detalhe o debate político na internet, nos jornais e tudo, mas a TV Globo, por exemplo, e outras televisões não entraram a fundo nesse tema. Então, para a grande maioria da população, o Moro continua sendo o homem que combate a corrupção no Brasil. Ouvem falar aqui e ali, acho que ele abusou um pouco, acho que ele foi além do ponto, mas diante de tantos problemas de corrupção, né, as pessoas tendem a achar, mas abusou, mas também do outro lado tinha corrupto. Essa visão muito simplista do brasileiro, sem compreender que um juiz que abusa do adversário, um dia vai abusar de você também, né? Isso claro. É muito perigoso, nós não podemos admitir isso de jeito nenhum. Né? Sim. Rodrigo, muito bom te ouvir, muito obrigada pela participação. Muito obrigado a vocês, estou à disposição. Até uma próxima. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau. Bom para todos, faz um rápido intervalo. Na volta aqui no estúdio, vamos falar sobre a importância da memória em tempos de revisionismo histórico. Conversamos também com o professor de Direito Processual Penal, Fernando Ideu, sobre a reportagem de hoje da Vaza Jato e a atuação de procuradores nesse caso da delação de Eduardo Cunha. E tem a participação da Rede Nossa São Paulo com números inéditos sobre mobilidade urbana. A gente já volta, até já. Uma das maiores lideranças políticas do mundo. O homem que vai nos braços da multidão, do povo para o povo. Luiz Inácio Lula da Silva. Uma entrevista exclusiva sobre os rumos e desafios da democracia no Brasil e no mundo, com José Trajano, Thalita Galli e Juca Kfouri. É nesta quarta, às 19h45, aqui na TVT.
Bom, para todos, de volta ao vivo. Bom, ontem o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, publicou em rede social que, por vias democráticas, a transformação que o país quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Já seu irmão Eduardo posou no hospital ao lado do pai com uma pistola. Nenhuma outra pessoa poderia entrar no hospital portando uma arma, mas lá estava Eduardo Bolsonaro. As falas autoritárias são frequentes na família Bolsonaro. Todos eles já defenderam, já fizeram apologia de alguma forma às ditaduras na América do Sul. O que esses dois episódios indicam? Essa tentativa de revisionismo histórico traz prejuízos à nossa sociedade? Para essa conversa sobre a memória como contraponto à história oficial, estamos com Alessandra Teixeira, advogada, doutora em Sociologia e professora da Universidade Federal do ABC, e Ian Santos, pesquisador da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba, especialista em Direitos Humanos, Diversidade e Violência. Sejam muito bem-vindos. Alessandra, bem-vinda de volta. Muito bom ter vocês aqui no estúdio. Obrigado. Muito obrigada. Bom, eu queria que vocês respondessem as duas perguntas. O que representa, então, nesse momento, dois episódios como esse, quando a gente está fazendo essa discussão sobre o que foi o regime militar no Brasil, quando a gente tem um presidente que faz a apologia à ditadura, que faz a defesa de torturadores. O que representam esses dois episódios nesse contexto? Bom, eu acho que a gente precisa ter uma perspectiva histórica, inclusive uma perspectiva de uma história até de médio e curto prazo, para entender que, de fato, houve sempre uma resistência muito grande, né, da nossa cultura política, enfim, de assumir, portanto, né, o ônus, né, e o que foi a ditadura civil-militar de 64 a 85. Então, se a gente parar para minimamente pensar historicamente, a gente vai ver que o processo a maneira como ela teoricamente se encerrou foi a partir de um verdadeiro cala-boca, né, que foi a lei de anistia, né? Inclusive está completando 40 anos, né? A gente até falou sobre ela algumas semanas atrás. Teve um grande evento, inclusive, né, na Maria Antônia. A lei da anistia, isso já foi muito dito, quer dizer, ela, na verdade, é um instrumento jurídico extremamente problemático, se refere a um instrumento de autoanistia, né? Sim. Como é que um perpetrador de violência de direitos humanos pode se autoanistiar, né? E a partir de então, quer dizer, houve um processo de uma tentativa de um apagamento histórico, sim, né? Muito a partir de uma elite, claro, mas também com resistências, né, vindas dos familiares, né? E isso culminou de um modo ou de outro, em algum momento, em políticas, né, ainda que tímidas, né, para reaver essa discussão que começam em meados dos anos 90, mas sobretudo nos anos 2000, e que ganharam força no contexto dos governos Lula, mas sobretudo do governo Dilma, né, com a Comissão Nacional e as comissões. Então, só para dizer, quer dizer, existe esse embate, né, quer dizer, não é nada, é um processo muito diferente do que acontece na América Latina, né, nos demais países em que as comissões, ou nem comissões, quer dizer, você teve o próprio Poder Judiciário reconhecendo as violações, punindo, né, responsabilizando os agentes, e no Brasil não, né, então essa questão, ela ficou sempre muito mal resolvida, né? A memória, mais uma vez, essa dimensão da memória, ela é muito negligenciada de uma maneira não inocente, né? E isso permite, portanto, que hoje a gente chegue, né, neste momento, nesse ápice dessa violação, com a eleição, né, de um sujeito que, de fato, prega, né, esse revisionismo, defende as práticas, né, da ditadura, homenageia, né, os piores representantes dessa ditadura, e ele, de fato, foi eleito, né? Então, quer dizer, não causa espécime, não causa surpresa, mas eu acho que a gente precisa problematizar o nosso processo, né? Claro. E acho que a primeira coisa que, assim, nesse momento, essa pergunta ela é meio difícil, tipo assim, história oficial e memória, né? Acho que a gente tem que ter uns certos cuidados, porque no momento que a gente está vivendo, os fatos estão sendo... A gente não sabe mais o que são fatos, então a história oficial não é necessariamente uma vilã, né? Ela é um construto. Então a gente tem que entender quem está por trás desse construto. E aqui no Brasil, sempre tem uma elite ou uma história forjada, né? Desde a construção do próprio Brasil, do entendimento do que é Brasil, essa história ela vem bem forçada. Então, isso desde a chegada da família imperial, os concursos, a própria criação do Instituto de História e Geografia do Brasil, o concurso para se fazer a história mítica do Brasil, o mito dos 3 rios, né? O Rio Branco mais largo e os outros 2 rios menores que é o indígena e o negro.
e até a gente chegar na ditadura, que é o momento que está mais perto, então a gente consegue ver melhor como é que se dá a disputa da memória, porque não é que existe uma história oficial e uma memória maravilhosa que vai contestar essa história oficial. A memória, nós vemos aqui um embate de memória muito claro. A gente tem a família Bolsonaro, que representa uma memória, né, que é a memória dos militares, e assim, de uma parcela dos militares que seriam considerados mais duros, ou os que afirmam essa revolução. E nós temos a memória dos familiares. E, além dessa memória, nós temos uma memória do consenso, que é a que prevalece aqui. O Brasil, país maravilhoso, acolhedor do futebol, isso tudo foi forjado, inclusive com campanhas publicitárias muito bem feitas. Então, esse momento, quando é também reativo, a gente vê a família Bolsonaro se colocando, depois que nós tivemos o processo de Comissão da Verdade, depois que nós tivemos esse processo de anistia, que, como a professora Alessandra já falou, é extremamente problemático, mas também é uma pauta de luta, porque o anistiado político no Brasil se firma como um sujeito político de luta, né, frente a esse outro anistiado, que foi o auto-anistiado, né? E, enfim, esse conflito ele ainda está aberto, porque é muito recente, né? E as coisas não foram assimiladas. A memória é justamente esse campo de disputa. Então, não houve uma assimilação, não houve uma elaboração no Brasil sobre essa questão. Essa disputa fica bastante clara num episódio que a gente teve essa semana entre história oficial e memória, que é a questão de Stuart Angel e Zuzu Angel recebendo, então, a declaração de óbito como assassinados pelo regime militar. E é isso, a história oficial dizia que não existiam pessoas mortas pelo regime militar. E agora... quando a gente fala de revisionismo histórico, é também nesse sentido, de que a memória tem um papel importante para fazer justamente esse revisionismo histórico, né? Exato. O que eu acho que é importante pensar um pouco a partir da fala do Ian, é que, sem dúvida, na verdade, sempre se trata de disputas de memórias, né? Agora, qual que é o papel do Estado, né? Pensando um Estado, né? O Estado moderno, o Estado contemporâneo, quer dizer, como esse Estado ele vai se posicionar nesse contexto para, portanto, produzir o que poderia se chamar de história oficial, né? Ainda que a gente considere que esses termos, teoricamente, são precários, mas que seja. E aí eu acho que é importante a gente trabalhar com essa tipologia, né? Por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai e Brasil, né? Do outro lado. Porque aí fica muito nítida, né? Essa discrepância do papel do Estado. Você veja, eu citei aqui o governo Lula e Dilma, sobretudo Dilma, mas a gente também tem que observar que mesmo nesses governos, a posição não foi sempre de uma maneira muito peremptória, né? Claro, porque havia vários embates. Agora, qual é um papel extremamente problemático, né? Eu volto a dizer, é o papel do judiciário. Né? Porque nesses países você teve uma participação ativa do judiciário para dizer, olha, não dá para relativizar, né? Não dá para você dizer que alguém que resistiu, né, a um regime que era violento e antidemocrático, né, e que para isso usou recursos YZ, é igual alguém que tinha um salário pago pelo Estado, né, e usurpava sua função legítima, né? E puniu e reconheceu, portanto, a responsabilidade, né? E o que fez o nosso judiciário, a nossa Suprema Corte, em 2008, né? Disse assim, não, nós somos um país cordial, né? Nós não gostamos de problemas, de brigas, nós não temos ressentimento, né? A noção do ressentimento, ela é muito mal apropriada, né? Quando, na verdade, se você pensar etimologicamente, a palavra ressentimento significa ressentir, ou seja, sentir novamente, né? Mas nesse sentido pejorativo, e com isso reconheceu algo como a constitucionalidade da lei de anistia e com isso impediu que houvesse processos de responsabilização, na verdade processos, né, de verdade, de reconhecimento e aí de responsabilização. Que os outros países da América do Sul tiveram, mas o Brasil não. Exato. Realmente esse entrave da anistia é terrível para essa questão da justiça, mas o que eu gosto, a memória para mim é muito preciosa justamente por isso, porque eu acredito que ela tem uma dimensão extra-Estado que pode atuar para furar esse mecanismo. Não que eu não esteja dizendo que o papel do Estado não é importante, tanto que, por exemplo, eu participei de uma comissão estadual da verdade porque eu acredito que esse mecanismo ele tem que se valer. E a gente teve, por exemplo, a criação do relatório, e esse relatório é oficial, é por isso que eu sempre problematizo assim, história oficial agora é oficial no Brasil o reconhecimento de alguns crimes. Mas existem também certas barreiras, por exemplo, no próprio reconhecimento dessa memória ou dessa história sobre a ditadura, existem aqueles que ficam à margem, né? Por exemplo, a gente não tem uma verificação sobre a ditadura intensa, a gente tem certas cristalizações, por exemplo, os casos emblemáticos, né? O que é o caso emblemático? É um caso que ficou tão conhecido que não se pode ocultar. Então,
esse caso fica como se fosse só ele. Aqui no Brasil a gente tem essa ideia de a nossa ditadura não foi tão terrível, não foi tão cruel, foram poucos casos. Realmente o relatório da Comissão Estadual da Verdade, por exemplo, só reconhece pouco mais de 400 mortes, quando, por exemplo, o relatório indígena e camponês, no camponês tem mais de 1.000 mortes. No indígena eles pararam nas 8.000. Porque disseram, ok, aqui já está demais. Então a gente não consegue, para também não esquecer os grupos étnicos que foram dizimados. Então a gente tem realmente uma especificidade aqui no Brasil, um requinte de crueldade, sabe, muito grande com relação a essa questão da memória. Mas por que eu acredito na memória? Porque se o Estado não faz, a gente consegue fazer de outras formas. Então, existem os grupos que resistem até hoje. O grupo de familiares, por exemplo, está resistindo. E a memória ela é uma coisa viva, não é como a história, que é... A história quer olhar para o passado, para os fatos, para os documentos. A memória não. A memória está se atualizando. Então, é como a gente vai ver esses documentos, né? Como a gente vai olhar para esse passado. E aí, por exemplo, uma vala de Perus, que é descoberta nos anos 90, quando se já não tinha esperança, refigura essa esperança e diz, temos sim pessoas que foram mortas. Porque um mecanismo, né, que é o que atualmente eu vou me remeter aos meus estudos, porque eu acho que fica mais interessante, um dos maiores mecanismos aqui da ditadura é o sumiço dos corpos, porque na Argentina eles têm uma pesquisa gigantesca, tem até banco de DNA para achar filhos que foram raptados, e aqui no Brasil a gente tem aquela história do não vamos atrás porque não temos como comprovar, não tem o corpo, não tem o crime. Então, isso ficou muito marcado aqui no Brasil, e também uma ação que não é só do Estado, mas também de quem se vale do Estado, dos poderosos. Eu acredito que o Brasil tem muitos requisitos coronelistas mesmo assim, é uma coisa que vem desde o do Brasil colônia, para a gente entender essa estrutura, né? Mas, por exemplo, eu pesquisei basicamente camponeses na Paraíba, e você vê que a estrutura não é só uma relação de Estado, mas Estado e latifúndio, por exemplo, para ser mais preciso, e a interferência do latifúndio no poder político. Então, a gente ainda continua vendo, por exemplo, a família Bolsonaro talvez seja o maior exemplo disso, de como o coronelismo, como essa estrutura familiar, essa proteção da propriedade, ela se insurge contra uma res pública, né? Contra a república, contra a noção de bem comum. Então, existia uma ação do Estado, desse que era pago, mas também existia uma ação financiada muito grande das milícias privadas. E essas milícias privadas agindo, não tem como o Estado reconhecer sua ação. O Estado dizia que não agia, mas o Estado não só era conivente, como era financiado, e não era só omisso. Eu acredito que isso era uma ação direta do Estado, a partir do momento que você vê que as milícias privadas tinham armas que eram de Estado, tinham políticos que estavam envolvidos com essas milícias. Então, tem alguns aspectos da ditadura que estão encobertos por uma certa cristalização nesses discursos oficiais, e aí não só o discurso oficial da direita, digamos assim, mas também dos estudos que ficam muito centrados na cidade, né? A gente, quando fala de desaparecido político, a gente pensa os militantes da esquerda, mas a gente não pensa em camponeses, não pensa em indígena, não pensa em debate público essas pessoas, né? Nem os presidiários comuns, né? Essa distinção do preso político, não negando a importância do preso político, né? Porque isso é uma afirmação contra a expectativa do ausente, né? Ou seja, a gente afirma que houve sim um crime político, não foi um desaparecimento, meu marido não foi comprar um cigarro, ele foi torturado e desaparecido. Mas existe também essa negação e esse preconceito da gente olhar para o preço comum e entender até que ponto a ditadura se instala no nosso país para criar esse sentimento assim, né, dessa violência tão estruturada de Estado, né? Um Estado tão violento que vem desde o colonialismo, mas assim, na ditadura se sofistica, né, com técnicas de tortura e tudo mais, e que prevalece até hoje, com o extermínio da população negra, população indígena. Sim. Agora você comentou sobre essas ferramentas de reparação da memória, então a Comissão da Verdade, ou a Vala de Perus, o trabalho que vinha sendo feito na Vala de Perus para reconhecimento de corpos, enfim, mas tudo isso está sendo desmontado, né? Inclusive, hoje teve uma intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Vladimir Herzog, em Genebra, na ONU, para falar sobre esse desmonte, e a justificativa do representante do governo brasileiro é de que, por falta de verba, por questões financeiras, esse desmonte está acontecendo. Enfim, não falou a palavra desmonte, mas realmente está sendo cortado de alguma forma. Inclusive, é uma reportagem de Jamil Chad, colunista do Portal UOL, que acompanha de perto essas reuniões da ONU. Ele fala que o Brasil se negou a assumir que houve um golpe em 1964. Ele fala em circunstâncias ali, que é o período entre 64 e 85. Então, enfim, primeiro esse desmonte. O Brasil está admitindo que existe um desmonte, mas por uma questão financeira. Vocês acham que é apenas por uma questão financeira ou vai muito mais do que isso? E com ligação direta a essa frase, essa não admissão de um golpe em 64. Existe, na verdade, uma política deliberada, né, de destruição do Estado, né, para muito até além
dessa questão, que é óbvio que é central, né? Mas existe, assim, um alvo muito claro, né? A educação, por exemplo, é um alvo, um dos primeiros grandes alvos, né? Hoje saiu uma notícia que o recurso que vai ser destinado ao CNPq, né? Ao Conselho Nacional de Pesquisa, é inferior às passagens aéreas, né? Da corte, né? Bolsonaro, né? E seus ministros. É inferior às passagens aéreas. Então, veja, né, fora a verba de publicidade, quer dizer, então a gente sabe muito bem que não se trata de uma economia, né, de recursos, de uma escassez de recursos, mas de uma escolha deliberada. E essa escolha deliberada ela é muito preocupante, porque ela, de fato, aposta num desmonte do Estado, não só do Estado social, né, mas da soberania, a gente vê a questão do pré-sal, enfim. Isso é, de fato, sem precedentes, né? É algo muito... Nós ficamos muito pasmos com isso, né? Porque se a gente para pensar, por exemplo, a ditadura militar, apesar de tudo, ela tinha um projeto de Estado, né? Sim. Apesar, né, de flertar, claro, com o imperialismo norte-americano, mas ela tinha esse projeto de Estado, de um Estado autoritário, burocrático, mas era um Estado. Então, de fato, a gente vive algo assustador, né? Eu fico imaginando o que vai sobrar, né? O que vai sobrar, inclusive, para essa elite rapinar, que sempre rapinou, né? Parece que não vai sobrar nada. Então, nesse sentido, é muito assustador e confuso. Então, tem essa dimensão. Agora, com relação especificamente, claro, a qualquer política de memória, existe uma vontade deliberada, né, de interrupção. Foi uma das primeiras medidas tomadas em relação à Vala de Perus, porque há algum tempo já, quem assumiu à frente, a Prefeitura de São Paulo já tinha abandonado isso, foi a Unifesp, né, aqui de São Paulo, o Centro de Antropologia Forense, né? Uma das primeiras medidas do Ministério da Educação foi cortar esse recurso, né? Então, quer dizer, é óbvio que se trata de uma política deliberada e de um cinismo muito grande responder dessa maneira, né? Sim. Então, assim, de fato, e isso eu queria também chamar a atenção em relação a esse pseudo-revisionismo histórico, que isso também é algo que destoa do que vem acontecendo no mundo afora, né? E eu acho que o caso mais gritante foi o que aconteceu a semana passada com relação às declarações do Bolsonaro, da ex-presidenta, né, Bachelet, e qual foi a reação do presidente, portanto, que é um presidente de direita, que em tese era alinhado a ele, assim, absolutamente revoltado, né? Sim. Então, veja, isso até soa anacrônico, né? É muito curioso que a gente vive, tem uma certa pitada de anacronismo, né? Se a gente parar para pensar, porque é algo que já vem, o próprio Estados Unidos, que patrocinou essas ditaduras, né? Não insistiria num discurso de que elas não foram ditaduras, nem ele mais, né? Os documentos foram abertos. Então, de fato, isso causa espécime, né? Sim. Ian, vou guardar sua resposta para o próximo bloco, tá bom? Vou fazer uma breve pausa nesse assunto para a gente ir para um outro assunto. A gente vai voltar a falar sobre a Vaza Jato. Reportagem do UOL Intercept de hoje apontam que procuradores da Operação Lava Jato optaram por não dar prosseguimento a uma denúncia de fraude contida na delação de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que está preso desde outubro de 2016. Para nos explicar esse episódio, conversamos agora com o professor de Direito Processual Penal, Fernando Ideu. Oi, Fernando, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem com vocês? Tudo certo também. Vamos lá, Fernando, eu queria que você explicasse para a gente. O Ministério Público tem esse poder de escolher o que investigar ou não investigar, mesmo esse fato estando numa uma delação ainda não homologada? Explica para a gente o que aconteceu aí. Olha, Thalita, no Brasil, o Ministério Público não tem esse poder, né? E o que as mensagens reveladas hoje indicam é a atuação ilegal do Ministério Público Federal neste caso, né? Se a gente puder resumir em uma palavra o que essas mensagens revelam, a palavra é seletividade. Então, ficou muito claro que, à margem do que diz a Constituição e à margem do que diz a lei, os procuradores escolhiam o que e quem investigar. Isso é totalmente ilegal, totalmente inconstitucional e revela que o que ficou conhecida como Operação Lava Jato foi um conjunto de atos fraudulentos. Foi uma grande farsa com o intuito de perseguir determinados fatos e determinadas pessoas. A própria reportagem do UOL ouviu alguns advogados e eles falam que
os procuradores tendo rejeitado uma denúncia importante num acordo de colaboração, eles estão cometendo prevaricação. Eles cometem um crime ao deixar de lado uma denúncia como essa. Exato. Não só ao deixar de lado algumas coisas, como fica claro, mas principalmente ao priorizar outras, muitas vezes que sequer existiam, né? E para dar continuidade ao papo que estava muito bom aí sobre o revisionismo histórico, né? O que essa turma, esses atores do sistema de justiça fizeram e parece que não cessaram as práticas, continuam a fazer, é um revisionismo, uma farsa do presente, né? Eles fazem uma perseguição com um rótulo de que estão cumprindo o direito. Então, eles a lei é para todos, o discurso é a lei é para todos, mas, na verdade, está se expandindo o arbítrio que sempre ficou restrito aos excluídos, né? Aos marginalizados, aos pobres, aos negros, da juventude periférica do Brasil. Eles estão pegando esse arbítrio, né? Aí fala, agora a lei é para todos, o arbítrio é para todos, mas é mentira. Eles selecionam alvos que representam no sistema político essa população excluída e percebem arbítrio. Espera um minutinho, Fernando. Isso é a nossa história, desde o Código de Conduta. Espera um pouquinho que deu uma travada. Vamos lá, continuamos. Eu me empolgo aqui, vou falando, né? Mas desde o do Código Penal do Império, a gente tem essa exclusão de uma parte da população. O que acontece hoje, né, é a perseguição dos representantes dessa parcela da população de forma mais sofisticada, pelo processo penal de exceção. Aí entra em jogo essa seletividade, essa parcialidade. As revelações do final de semana são estarrecedoras. Dos caras chamando o Lula de 9, né? Com de ter 9 dedos. É um negócio assim, é pavoroso você pensar que procuradores, né, agentes do sistema de justiça que deveriam zelar pela aplicação imparcial da lei, estão direcionando o seu arbítrio com ódio, né, para perseguir inimigos, né, desumanizando essas pessoas. Então é estarrecedor. Agora, Fernando, o que falta para o STF tomar uma atitude? Hoje a gente até discutiu com o Rodrigo Viana, o Conselho Nacional do Ministério Público negou o pedido de afastamento de Deltan Dallagnol, também numa outra ação. O que falta para a gente voltar a botar, enfim, no rumo certo essas operações, as instituições? Eu ouvi uma parte da fala do Rodrigo. O Rodrigo é ótimo, eu gosto muito das análises dele e concordo, né? Esse espírito de corpo no Ministério Público, assim como no Judiciário, é muito forte, né? Esse corporativismo, né? Essa proteção. Eu acho que ele tem razão nesse ponto de que, pouco a pouco, a situação vai ficando insustentável, mas eles vão tentar dar um jeito do Dallagnol pedir o afastamento, mostrar para ele e falar, Dallagnol, não dá para você fica no seu cargo de procurador aí, seu salário está garantido, tudo certo, mas sai da Lava Jato, porque assim, é incrível, né? A instituição do Ministério Público Federal é muito maior, é muito mais séria do que esses caras, né? Esses caras estão queimando não só o próprio filme ao perseguir seletivamente inimigos, mas o filme da instituição, que é uma instituição seríssima, né? Daqui a pouco vai começar, já vi manifestações no sentido de, tem que acabar com o Ministério Público Federal, e assim, eu acho que, né, é legítimo vir essas demandas, porque essa instituição está protegendo esse tipo de gente que manipulou o poder, manipulou essa atribuição que é das mais delicadas e estratégicas da Constituição, para perseguir pessoas, para chamar o cara que ele está investigando de 9, porque tem 9 dedos, cara, é surreal. Travou de novo. Espera um pouco, Fernando. Eu acho que mesmo... Destravou, continua. Nossa conexão está muito ruim, que pena. Segue. Não, acho que... Pode seguir, pode seguir. Não, rolou. Pode seguir, Fernando, para concluir só. Então, para concluir, eu acho que esse espírito de corpo vai ceder e a permanência do Deltan vai ficar insustentável mesmo, né? Mas a gente espera que também o Sérgio Moro seja... a ele seja dado o devido lugar que ele merece na história e a conta dele seja efetivamente apurada. Fernando, muito obrigada mais uma vez pela participação. Valeu, Thalita. Seguirei acompanhando o programa que está muito bom. Tá bom mesmo. Obrigada, um beijo, até mais. Tchau, tchau. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, a gente já volta. Até já.
Até a tia Maria ouviu e ligou pra dona Valda. Sintoniza no dial a Rádio Brasil Atual. Lá tem jornalismo de verdade e tem música de primeira, 100% brasileira, sem preconceito e sem jabá. É a Rádio Popular de um povo sem medo de viver e de cantar. Avisa a todos, dá um salve, manda um zap. Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual 98.9. Todo sábado você acompanha aqui na TVT o showlivre.com. São shows exclusivos com artistas dos mais variados gêneros musicais, escolhidos especialmente para você. Showlivre.com, todo sábado aqui na TVT. Pública, digital e de graça. De volta com Bom para Todos ao vivo. Hoje estamos no estúdio com Alessandra Teixeira, advogada, doutora em Sociologia, professora da Universidade Federal do ABC, e Ian Santos, pesquisador da Comissão Estadual da Verdade, da Preservação da Memória do Estado da Paraíba, especialista em Direitos Humanos, Diversidade e Violência. No bloco anterior, eu tinha questionado a Alessandra e o Ian sobre o desmonte, então, dessas ferramentas de reparação histórica, de memória, enfim. Eu queria que o Ian falasse sobre isso. Inclusive, você fez parte dessa comissão do Estado da Paraíba. Eu queria que você falasse um pouco sobre, então, essa atuação do governo Bolsonaro em relação à memória. Assim, as políticas de memória do Brasil, elas já são bem fracas, como a professora Alessandra já colocou, em relação a outros países que também sofreram um processo de ditadura. E nós já tínhamos uma fragilidade muito grande, por exemplo, nos processos de reparação pecuniária. Nós tínhamos um processo muito precário de comissões de verdade, né? As comissões de verdade, elas foram muito insípidas, elas tiveram, na verdade, muitos problemas, né? Encontraram muitos entraves e, como eu já falei, tem aquele entrave do reconhecimento do Estado ou não. O que é que vai ser reconhecido ou não, porque existem muitas disputas políticas, né? Sim. Existem muitos planos. Uma comissão da verdade, ela não é uma estrutura fácil. Não é porque alguém está na comissão da verdade que ela necessariamente está querendo apurar todos os fatos sobre o que aconteceu. Mas tem um fato muito preocupante, que eu acho que assim que começou o governo Bolsonaro, quando ele extinguiu os órgãos colegiados, eu acho que ali ele já deu o primeiro sinal de que a democracia, se a gente falava democracia, porque para mim eu não falo democracia há muito tempo, se a gente falava alguma coisa de democracia, participação popular, que eu acho que esse é o principal, porque como oriundo de movimentos sociais, eu acho que o movimento social realmente ele tem que estar nessas esferas de decisão, e esses órgãos, eles são a participação do movimento social, e são conquista do movimento social, claro. Independente de governos e tal, eles são conquista do movimento social. Então, o governo Bolsonaro disse, a partir de agora não tem mais essa participação, né? Ou seja, é extremamente autoritário, ele não quer participação popular nesses conselhos. E destituir os conselhos é destituir uma comissão, por exemplo, de familiares de mortos desaparecidos, né, que ele acabou de fazer, tirou as presidências que eram eleitas assim pelos familiares de mortos desaparecidos, colocou pessoas que não têm nenhuma relação Sim. com a questão. Militares, inclusive. Exato. É como a professora Alessandra tem um desmonte do CAF, né, que é o Centro de Antropologia Forense, que faz pesquisa que é hoje onde está as ossadas da Vala de Perus, que é um trabalho magnífico que eu indico a todos conhecer. Eles fazem uma pesquisa gigantesca sobre isso, não só sobre o período da ditadura, mas fizeram também uma pesquisa sobre os crimes de maio. Então, tem toda uma conexão com esses crimes de Estado. E a Sim. violência de Estado no Brasil, ela é muito forte e a gente precisa assumir isso, né? Então, assim, esse desmonte dos órgãos colegiados, né, esse desmonte da participação popular nas esferas de decisão, que já é precário, não tem nada a ver com dinheiro. Porque muitos desses órgãos nem contam com financiamento, né? E muita gente, inclusive, os próprios movimentos dizem isso aqui é só para nos enganar, às vezes, né? Mas, mesmo assim, eles lutam porque é um espaço de se ouvir. Porque as decisões que são feitas nesses órgãos, elas eram para ser referenciadas pelo Estado. Mas, muitas vezes, elas não chegam nem a ser... as pautas ou o relatório, ou todas essas decisões, elas nem sequer chegam a ser homologadas, né? Então, assim, se a gente já tem um sistema de participação muito frágil, agora a gente já está chegando à beira de não ter nenhum, não é? Claro. Então, isso é muito grave, não só para as questões da memória, mas para todas as políticas públicas e para toda a participação popular. Você falou sobre essa questão de eu falava em democracia, hoje eu não falo mais. Lá nos bastidores eu conversava com a professora Alessandra você falou sobre um pensador que diz que hoje a gente vive uma ditadura de fato, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
O Manuel Castells, que é um grande sociólogo catalão, né? Enfim, uma referência aí, nos estudos, inclusive, sobre democracia também, sobre participação da sociedade civil. Ele esteve, acho que no mês passado, no Brasil, e muitos ficaram espantados, porque ele expressamente disse: vocês hoje vivem uma ditadura. Né? E todo mundo assim, não, mas vivemos uma ditadura, né? Porque há uma crença também muito disseminada que a ditadura, ela usa necessariamente os métodos que a ditadura, por exemplo, de 64 usou. E vamos lembrar que esses métodos continuam sendo usados desde 85, como já foi falado pelo Ian, pelo Fernando, né? Fernando, né? O professor de Direito do Processo Penal, com a população negra, pobre, periférica, né? Enfim, mas, para além disso, ele estava exatamente se referenciando a esses desmontes desses espaços de participação em diversos outros mecanismos, né? Claro. Quer dizer, de fato, veja, um pesquisador de fora, com esse olhar, falou: vocês já vivem uma ditadura, né? Quer dizer, coisas que são feitas aqui, né, que na maioria dos países democráticos elas não seriam aceitas, né? Sim. Eu acho que isso é algo que é muito perturbador, essa apatia, né, que abate a todos nós de uma certa forma, e eu também me incluo nisso, né? Acho que, sem dúvida, as mídias, os meios de comunicação, eles têm um papel crucial, né? Mas também eu acho que tem uma questão muito do nosso processo histórico. As nossas mudanças, elas não vieram nunca, né, desde a independência, inclusive, por processos revolucionários, né? As nossas mudanças sempre vieram daqueles que estavam no poder, né? Na verdade, a independência feita pelo imperador, a abolição pela filha do imperador, né? E por aí vai, né? A República pelos militares, assinaturas, né? Depois a República, o Estado Novo, uma nova ditadura. E mesmo a ditadura militar, quer dizer, o próprio processo que levou ao seu ocaso, ele teve muito mais a ver com a perda do poder, do apoio econômico, né? Do poder econômico. E eu acho que é a mesma coisa que acontece hoje no Brasil. Quer dizer, por mais que você tenha uma Rede Globo que fica incomodada, que uma das suas jornalistas é ofendida, né? É discutida a veracidade das suas declarações sobre tortura, ao mesmo tempo, essa mesma Rede Globo, que expressa, portanto, né, o poder hegemônico econômico, ela é muito cautelosa em fazer as críticas, porque toda uma agenda, né, que desmonta direitos e que serve ao mercado, né, ao capital, ela encampa. Então, essa apatia, ela vem disso, né? Quer dizer, nós não conhecemos os nossos mecanismos possíveis, né? Para fazer esse estado de coisas mudar. Então, assim, eu, pelo menos, sou muito pessimista, infelizmente. Assim, eu não tenho o otimismo, por exemplo, do Fernando, né? Eu acho que um Dallagnol, por exemplo, vai ser queimado, mas está tudo bem. O resto vai continuar como está. Do mesmo jeito. Né? Ele vai ser colocado ali a cabeça dele, mas também com alto salário, né? Obviamente, aquele tipo dele vai colocar índice, a aposentadoria que não é aposentadoria, né? Enfim. Eu acho assim que tem uma outra questão, acho que é bem anterior até o momento que a gente está. A própria Constituição, né? A anistia, ela não foi só um pacto para perdoar os crimes daquela época, mas ela também foi um projeto onde se tiveram acordos muito bem fechados, que a gente não conhece, para perpetuar o interesse dos militares, né? Os militares só abriram quando disseram: vai abrir da forma que a gente quer. E a nossa Constituição, por mais cidadã, por mais linda que a gente defenda, ela tem elementos na administração, é porque a gente sempre, quando vai falar da Constituição, a gente fala dos direitos fundamentais, daquelas partes mais bonitas, das cláusulas pétreas, que que daqui a pouco, com as emendas constitucionais, não vão ser mais pétreas, né? Mas ela tem mecanismo na estrutura administrativa, tem mecanismo da segurança nacional que permaneceram intactos da ditadura, ou seja, eles vieram, assim, herdados diretamente. E eu acho que tem uma reflexão muito boa que é feita pelo Paulo Arantes, pelo Edson Telles, pelo Vladimir Safatli, num livro muito importante, assim, para se ler, para entender o que é esse legado da ditadura, que é o que resta da ditadura. É um livro da Boitempo muito bom, e onde eles vão falar, inclusive, tem uma entrevista do Paulo Arantes e do Edson Telles, que eles falam assim: o Brasil é um Estado oligárquico de direito. Ou seja, a gente não tem essa noção nossa de democracia, ela sempre foi muito frágil. Tanto que, se você olhar a própria história do Brasil, todos os processos de abertura democrática, elas são muito curtos, assim, né? Elas têm um influxo terrível. Então, assim, eu não acredito que a gente saiu da ditadura. É aquela coisa que os movimentos sociais falam: ainda não acabou de acabar, né? Eu acho que não saímos, a gente realmente permaneceu com essas estruturas da ditadura, não só da ditadura, mas estruturas autoritárias, violentas, de um Estado
que tem uma tendência terrível à violência e ao controle desse outro. E isso também é um conteúdo colonial, assim, eu acho que a gente tem que voltar, eu acho que esse momento também é rico, não é só um momento triste, mas é um momento rico porque está proporcionando muitas reflexões. Sim. A gente teve recentemente, quando a gente estava celebrando o progresso maior do Brasil, a construção do Museu do Amanhã, né, aquela barata branca no Rio, descobriram o cais de Valongo. É verdade. Né? Sim. Então a gente tem assim a memória, é por isso que a memória é importante, que ela volta, sabe? Não tem, você pode ter a negação, você pode ter a repressão à memória, você pode fazer o que você quiser, mas os vestígios, eles vão vir à tona um dia. Elas tem um poema do Veríssimo que fala, né? A terra devolve. Então quando a terra devolve, a gente tem ali na cara. E acho que esse momento que a gente está vivendo também é uma terra devolve. A terra devolve a não elaboração, o não trabalho que vocês fizeram de elaborar esses períodos todos. E nós estamos vendo um momento rico de questionar a questão da escravidão, de querer também fazer comissões sobre a escravidão, Sim. de querer rever todo esse processo violento que constituiu o Brasil, né? E que excluiu justamente o povo brasileiro, né? Ou seja, que excluiu os indígenas, que excluiu os negros e que fez um projeto totalmente eugenista, né? Nós não podemos negar que o Brasil sempre ofertou com a eugenia e tinha esse processo de branqueamento. Então, eu não acredito que o Brasil já foi democrático. Acho que a gente teve um sistema político democrático. Sim. Mas democrático, não sei. Acho que a gente deveria ter radicalizado muito mais, porque se a gente não conseguiu fazer nenhuma reforma agrária, que é um projeto liberal, para que o capitalismo se sustente, então a gente realmente não tem democracia nem liberalismo, talvez. A gente tem outra coisa que é muito mais perversa. Eu posso estar sendo muito pessimista, mas eu acho que o pessimismo leva a gente a essas reflexões, assim, né? Sim. Que esse é o lado bom desse pessimismo todo, é levar a reflexão. Agora, Alessandra, a gente ouviu, você falou em ditadura, a gente ouviu alguns juristas aqui no programa, eles falam mais em estado de exceção do que ditadura. Qual seria a diferença desses dois? É uma discussão que a gente precisa de algumas horas. Mas eu vou tentar ser mais sintética possível, e aí o Ian me ajuda também. Na verdade, o conceito de estado de exceção, ele foi formulado, assim, né, a primeira vez, por um jurista nazista, vamos dizer assim, né, que é o Carl Schmitt. E é um conceito meio complicado, porque, na verdade, ele traz um paradoxo fundante, né? É a ideia de que o estado de exceção, de algum modo, ele é instalado pela própria lei. É como se a lei sempre precisasse de um estado de exceção, Sim. né? O filósofo George Agamben retomou esse conceito nos anos 90 para pensar os campos, primeiros campos de concentração e depois os campos de refugiados, né? E esse conceito foi sendo muito depois incorporado, inclusive pelo pessoal do Paulo Arantes, enfim, né? Mas eu acho que, recentemente, a maior potência desse conceito vem do Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, né? E justamente quando ele pensa a função da colônia, né? Então, isso para a gente é muito potente, porque ele diz alguma coisa como, muito sinteticamente, de uma maneira simplificada, mas que acho que nos ajuda a pensar. A colônia é o estado de exceção da modernidade. Sim. Né? Então, quer dizer, a modernidade iluminista, né? Aquela coisa, né? Aquele edifício maravilhoso, igualdade, liberdade, fraternidade, ele precisou do seu estado de exceção, né? Ou seja, ele precisou da colônia. E talvez essa seja a nossa grande questão, né? Nós fomos fundados, a nossa sociedade aqui, em cima de um grande estado de exceção, mantido, né, por um grande estado de direito que estava fora, né, mas que também estava dentro. E eu acho que, de algum modo, a gente nunca superou isso. Então, a diferença entre a ditadura e o estado de exceção, a ditadura ela é um reflexo, ela é um dos símbolos possíveis de um estado de exceção. Mas se a gente encampa essa noção, é bem o que o Ian falou. Na verdade, o que a gente tem é um permanente estado de exceção. Né? E que, às vezes, ele se radicaliza numa expressão como a ditadura, como Estado Novo, enfim, e, às vezes, ele se camufla, né? Mas a gente também tem que tomar muito cuidado ao fazer a crítica dos períodos democráticos, e eu reconheço exatamente o que o Ian está falando, mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente com o período mais recente, porque a gente corre o risco de jogar o bebê fora, né? Com a água suja. Quer dizer, assim, de fato, se foi possível essas comissões, esses comitês, esses conselhos, essa participação, apesar de todos os seus limites, foi porque em algum momento, né, minimamente se deslocou, né? E esse momento, que foi muito breve, ele aconteceu com a Constituição de 88. Quer dizer, ela permitiu isso. Ela permitiu, por exemplo, que nós vivêssemos, ainda que timidamente, esse momento
áureo das políticas públicas, que foi o governo Lula e Dilma. Momento encerrado em 2016. De fato, com o golpe. Então é isso, né? Pessoal, acabou nosso tempo. Jura? Juro. Eu ainda vou conversar com a Rede Nossa São Paulo, mas quero agradecer muito a participação de vocês. Foi uma honra para mim ouvi-los, acho que para os nossos telespectadores também. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu que agradeço, porque eu sempre escuto a Rádio Brasil Atual, não assisto porque eu não tenho televisão, mas eu sempre escuto a Rádio Brasil Atual, adoro. TVT. Não, é o... A Rádio Brasil Atual. Eu não assisto TVT São tanto, todos mas... parceiros, isso, eu escuto muito a Rádio Brasil Atual. E o espaço está sempre aberto para vocês. E eu agradeço de novo o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu adoro, né, tanto a TVT, a Brasil Atual, o seu programa, enfim. Muito obrigada, pessoal. A gente agradece demais. Bom, vamos lá. Hoje é terça-feira, é dia de participação da Rede Nossa São Paulo, aqui no Bom para Todos, e hoje com números inéditos sobre mobilidade em São Paulo. A rede acaba de lançar a pesquisa Viver em São Paulo, Mobilidade Urbana, e quem traz os detalhes é a Carolina Guimarães. Oi, Carolina, tudo bom? Oi, tudo bom com vocês? Sim, eu estou aqui falando do Sesc Campo Limpo, em São Paulo. A gente está fazendo debate agora mesmo sobre essa pesquisa que acabou de sair. E eu acho que ela tem algumas conexões com o papo que vocês estavam falando, realmente de dar acesso à cidade, dar acesso a todos. E a mobilidade urbana, ela realmente tenta dar esse direito de ir e vir para os cidadãos, né? E para o direito à cidade. Então, acho que alguns pontos importantes que valem a pena ressaltar é o tempo de deslocamento. Foi interessante ver que, quando a gente olha para a atividade principal, o tempo de deslocamento das pessoas diminuíram 10 minutos e também o tempo de deslocamento total também diminuiu. Vale ressaltar que a cidade de São Paulo é um território, né, bastante desigual, e os empregos eles estão bastante concentrados no centro expandido. Então, quando você realmente vê um recorte de que regiões levam mais tempo para se deslocar, especialmente para a atividade principal, que geralmente é trabalho, estudo, ou pais que levam filhos nas escolas, ou algumas outras atividades, você realmente vê a leste e a sul se destacando e o centro menos. Então, realmente, isso dá uma vantagem comparativa para as pessoas que moram nessas áreas, porque elas têm mais tempo livre, tanto para fazer outras atividades e ter um ócio, né? Um ócio criativo e tal, que as pessoas merecem isso. E óbvio que eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse pôr isso em termos de produtividade, né? Então, como melhorar a mobilidade urbana realmente traz uma produtividade para todos, tanto material como imaterial. Eu acho que essa diminuição do tempo tem a ver com várias ações e políticas públicas que muitas vezes elas são sentidas posteriormente, porque quando você vê a gestão Dória Covas, eles não implantaram corredores de ônibus exclusivos, mas você tem isso de gestões passadas, porém houve um aumento no número de estações de metrô. Você também tem um aumento de uma diminuição da velocidade máxima e um aumento da velocidade média. Então, isso também causa acidentes menos graves, então é menos entraves, né, no trânsito. E você também tem mais pessoas usando o carro não tão frequentemente. Então, são menos carros nas ruas, apesar de a gente ter um aumento também de uso de aplicativo. Então, teria que se ver como tudo isso se relaciona, né? Claro. Eu acho que outros... o ônibus continua sendo o modal principal das pessoas. A gente vê um recorte muito de renda quando a gente fala de transporte público. Então, infelizmente, no Brasil, a gente, por diversas variáveis, né, a gente ainda tem, infelizmente, uma classe mais baixa usando o transporte público, apesar da tarifa ter aumentado e ter impossibilitado pessoas de fazerem coisas, e com o tema do Vale Transporte e a redução da integração, isso impossibilita as pessoas realmente de fazerem coisas. E, bom, você tem também Deixa eu trazer duas questões aqui que eu achei bem importantes. Claro. Que é andar a pé atingiu o maior patamar desde 2015. Isso pode, não sei se está relacionado com a crise que a gente vive hoje, inclusive. E tem uma outra estatística que mostra que cresceu o percentual de entrevistados que deixam de fazer consultas médicas e exames por conta do preço da passagem de ônibus, que também está relacionado com essa crise. Sim, total. Tem variáveis socioeconômicas, com certeza. O tema da mobilidade a pé, ela aumenta quando você olha em mais modais. Então, realmente, você tem pessoas andando mais para economizar,
que algumas vezes parece que é uma variável positiva, mas não necessariamente, né? Porque pessoas têm que andar e algumas vezes distâncias, de repente, nem tão saudáveis para elas mesmas. E sim, você vê pessoas deixando de fazer coisas, especialmente em relação à saúde, pelo tema da tarifa, né? E isso é uma coisa muito, muito triste. Outro dado também que apareceu é que as pessoas, 51% da população não acha que o combate ao assédio no transporte, à violência sexual no transporte é boa, então acha ela é ruim ou péssima. Então a gente está vendo que as políticas para isso elas ainda estão caminhando a passos lentos, que tem que ter uma melhoria nessas políticas. Eu acho que isso dá para encaminhar. E o que é interessante também é ver as políticas públicas, né? Que as pessoas elas realmente veem que se você tem incentivos ou você cria políticas públicas, você pode guiar uma melhor mobilidade urbana. Então, eles veem como positivo o tema de multas para carros em faixas de pedestre, ampliação de corredores de ônibus, a construção de ciclovias e ciclofaixas, que parece que são coisas básicas, né? Mas algumas vezes você vê que a pessoa ela é a favor dessas políticas públicas, mas quando ela é implementada com algumas ações, algumas vezes um pouco desconectado, né, isso. Claro. Carolina, muito obrigada. Dados importantíssimos para a gente entender realmente a cidade e cobrar política pública, né? Muito obrigada. Sim, realmente encaminhar. Obrigada a vocês. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Bom, você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente, com a TVT. Bom, para todos fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações, hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, não deixe de dar like no nosso vídeo se quiser compartilhar também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.